Ai, bom dia. Amanheceu geladinho aqui. Ai. Então, o outro erro que eu cometi foi ter seguido a necessidade ou o imediatismo ou a agenda de alguns clientes e não ter respeitado a ordem de entrada e a agenda do laboratório. Isso sim fez com que eu tenha perdido clientes. Então foi um dos grandes erros que eu cometi. Foi esse. Você deve estar se perguntando, tá, mas como assim, né? Eu acredito que isso acontece em grande parte dos laboratórios. E eu vou dar um exemplo bem categórico disso. E você provavelmente vai se identificar. Sabe aquele cliente que ele sempre te liga e diz que precisa daquele trabalho para amanhã, para depois da manhã? E aí você tem uma sequência de trabalhos que você precisa fazer e você deixa essa sequência de lado e atende a esse cliente, porque ele diz que é uma emergência e ele precisa do trabalho. E às vezes ele apela dizendo assim, mas nós somos parceiros, né? Ou ele pode dizer assim também, me quebra esse galho aí, em nome de todos os trabalhos que eu te envio. E aí a gente vai se acadelando, né? Tem um termo meio chulo, né? Mas a gente vai cedendo, né? Vai pensando, deixa eu encaixar esse aqui. Aí depois da manhã outro cliente, quebra um galho aí, não sei o quê. Paciente vai viajar, paciente tem não sei o que lá, preciso concluir essa prótese para não sei o que. Aí de novo você abre mão da tua agenda, daqueles trabalhos que estão ali, respeitosamente, aguardando para serem confeccionados, e aí você vai cedendo um cliente aqui, vai cedendo outro cliente ali. Um exemplo bem típico, e aconteceu comigo, por isso que eu digo que foi um dos erros, que eu resgatei agora há poucos dias atrás. Eu tinha um cliente que mandava uma quantidade bem legal de trabalhos, mas ele nunca botava prazo de entrega nos trabalhos dele. Era sempre nós, conforme a gente mandava para ele, ele chamava os pacientes. E nessa folia de ter aqueles clientes que sempre estavam com emergência, Você sabe que tem alguns clientes que é típico isso, né? E às vezes não são emergências que surgem, mas sim imediatismos, falta de organização por parte dos consultórios ou até mesmo a necessidade de eles venderem, por uma questão deles, eles venderem esse trabalho para ontem e nos forçar, de certa forma, a entrar dentro do ritmo deles. E esse cliente, eu sempre deixava os trabalhos dele de lado por conta desses trabalhos que entravam assim e precisava fazer, né? O cliente é bom e tal. Mas o outro também era, né? O outro também pagava. Gente, não existe real mais valorizado, real menos valorizado. Dinheiro é dinheiro de qualquer forma. Não tem diferença, distinção de valor, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu levava 3, 4 semanas para entregar um trabalho daquele cliente que não botava prazo de entrega.
e em função de sempre ficar colocando outros trabalhos na frente, porque aquele cliente é tranquilo, ele não questiona, nem pede, né? E aí, às vezes, acontecia de ele mandar uma mensagem assim, o trabalho da fulana, né? Daí a gente, não, tem que fazer, porque já faz X tempo. Ou se coçar, né? Só que o que aconteceu? Da noite pro dia, esse cliente não mandou mais trabalho. Terminaram-se os trabalhos dele que tinha aqui comigo e não retornou mais. Com a falta de tempo, aí começou a entrar clientes novos. A gente vai deixando os dias levando a nossa jornada, né? Aí teve um ano depois disso, teve uma época que eu presenteava todos os dentistas aqui da minha cidade com um bombom e um cartãozinho, e eu ia, nem que seja, dar um abraço, né? Foi um ano que eu fiz um trabalho assim, senti essa necessidade de me aproximar um pouco mais, né? E aí eu fui no consultório dele e ele me disse assim, poxa, Fábio, a gente precisa conversar. Talvez a gente precisa resgatar a nossa parceria e tal. E eu, lógico, na pressa, e também o intuito era só de dar um abraço, porque ele estava entre meio os atendimentos dele. Eu falei, cara, vamos combinar, eu venho aqui e converso contigo. Hoje não é o dia, só vim realmente te dar um abraço, te dar um parabéns. Mas eu venho conversar e a gente troca uma ideia. E ali se passaram mais 1 ano e meio ou 2. Por incrível que pareça. E esses dias ele mandou uma mensagem, Fábio, você consegue vir aqui no consultório? Precisava trocar uma ideia contigo. Eu pensei, putz, eu já tinha prometido há um tempo atrás que eu ia ir, né? Então, me organizei e fui. Quando eu cheguei no consultório dele, ele disse assim, Fábio, não sei como é que tu tá te organizando com a tua agenda, como é que tá o teu prazo de entrega, etc e tal. Eu gosto muito do teu trabalho, sempre gostei, mas eu tive que parar de trabalhar contigo porque os teus prazos estavam inviáveis para trabalhar. Eu não estava conseguindo estabelecer um prazo para os meus clientes, estava muito demorado, e etc e tal. E eu fui franca com ele, eu disse, cara, eu falei contigo. Eu acabei, por desorganização do meu laboratório, eu acabei deixando para trás, às vezes, o teu trabalho, porque não tinha data. E fui me deixando levar por algumas situações e alguns imediatismos e algumas emergências que não eram tão emergências assim, que poderiam ser planejadas de uma forma melhor. E eu realmente deixei de lado os teus trabalhos, mas hoje meu laboratório trabalha diferente. Hoje não tem esse processo, os trabalhos são respeitados conforme data e agendamento e ordem de chegada. Se eu tenho condições de encaixar, eu encaixo, mas se prejudicar algum trabalho que já está ali dentro, isso não acontece mais. E eu te peço desculpa por ter cometido essa falha contigo, mas agora eu estou num processo do laboratório que está bem mais organizado. Isso não acontece, e se porventura eu te prometi uma data e eu não vou conseguir cumprir, a gente entra em contato avisando ou informando. Mas daí ele me questionou qual que estava meu prazo de entrega dos trabalhos, e aí eu fui sincera com ele, eu disse, cara, depende. A gente sabe da data de entrega conforme a demanda e conforme os trabalhos que a gente recebe, né? Depende de qual é o tipo de trabalho, depende do espaço que tem na agenda, tudo depende, tudo varia. Mas no momento em que você tiver um trabalho, se você quiser agendar ele, você pode efetuar o agendamento, ou se não, você pode, no que a gente receber o trabalho, a gente já tem condições de te dizer quando que ele vai ficar pronto. A gente já tem uma expectativa, a gente já tem uma ideia, né? Através do protocolo de agendamento e o controle de confecção, né? Dos trabalhos, enfim. Mas foi um cliente que eu resgatei, que ele retornou para mim. Mas para vocês verem que o problema maior, às vezes, não é nem os nossos valores.
que a gente cobra, né? O nosso preço, no caso. Mas o nosso comportamento pode nos levar a perder clientes. Então, esse foi um dos grandes erros que eu cometi e que fez com que eu mudasse um pouco o processo organizacional da minha agenda e da confecção dos trabalhos. Ok?